Olá pessoal, olá galera. Hoje o vídeo deste canal é sobre uma pessoa que me inspirou nestes últimos dias e queria falar um bocadinho sobre ela. Teve uma infância, esta pessoa teve uma infância difícil, depois foi adotada e teve uma vida até hoje tão boa ou até melhor que a minha, como qualquer pessoa que viva num país desenvolvido perto disso, uh, de, que não seja de um país pobre. Um, a- Essa pessoa não sentiu vergonha do seu passado, foi à procura dele, escreveu um livro sobre isso, até foi feito um filme. Uh, e hoje em dia trabalha com a sua família, no negócio de família, com os seus pais adotivos e com o seu irmão, que por acaso também não é um irmão de sangue. E, para além disso, ele inspirou e continua a inspirar a milhares e milhões de pessoas, portanto, com o seu livro e com o filme. Eu, por acaso, eu só vi o filme e foi agora há poucos dias. A sua família, pelo menos a mãe, também já escreveu um livro, também sobre a sua história. Ela também tem algo, portanto, acho que foi inspirada. A mãe é adotiva, acho que também foi inspirada por ele. E, e é palestrante, costuma ser convidado para falar. Portanto, acaba que é um homem de negócios, para além do negócio local de família, que eu acho que tem a ver com mangueiras e serviços para barcos, porque a cidade onde ele vive por ser uma ilha, tem uma grande ligação com barcos e com esse tipo de atividades mais marítimas e náuticas, mas também vive dos seus conteúdos. Portanto, ele é uma grande inspiração também para os criadores de conteúdos, que eu pessoalmente eu sempre fui sempre fui criador de conteúdos, mas atualmente estou a começar aqui no YouTube. Só comecei há pouco tempo. Por acaso ele não tem redes sociais, eventualmente recebeu tantas mensagens que desistiu de ter. Por exemplo, se ele tivesse redes sociais, eventualmente já tinha enviado uma mensagem para ele a dizer qualquer coisa. Se calhar ele não lida bem com essas situações. Sim, acredito que seja difícil, porque se receber 50 mensagens já é difícil. Imagine-se receber milhares, centenas de milhares de mensagens, às vezes só num dia. Deve ser complicado, imagino que tenha acontecido isso. Bom, de quem é que eu estou a falar? Estou a falar de Saru Birley. O nome de nascença dele não é esse, mas como ele foi adotado e como ele não sabia bem o seu nome, acabou por ficar com o nome adotivo. O nome até nem se escreve assim, Saru, escreve-se de outra maneira, que na língua dele, que é o hindu da Índia, quer dizer leão. Por isso o filme chama-se Lion. Em português do Brasil, Uma Jornada para Casa. Em português de Portugal, A Longa Estrada para Casa. É um filme de 2016. Eu tenho uma vaga ideia de ter visto este filme em cartaz. Eu também, se acompanham este canal, já dos poucos vídeos acima de... Ponto que não sejam shorts, em grande, numa boa porcentagem dos vídeos até falei de filmes. Podem ficar com a ideia que eu estou sempre a assistir filmes. Eu até nem costumo assistir muito a filmes.
mas como os poucos que eu assisto são seletivos, ou um ou outro acaba por ter uma mensagem interessante para falar aqui no canal, eu acabo muitas vezes por fazer vídeos sobre filmes. Neste caso não é só sobre o filme, é sobre a pessoa. Por acaso o meu filho mais novo assistiu ao filme e pronto, eu assisti 2 vezes e é muito raro assistir, e ele assistiu 3 vezes. Portanto, ele só tem 10 anos. Portanto, e ele não costuma assistir muito a filmes e nem sequer é um filme infantil, embora tenha uma criança e neste caso até 2, porque o outro também ainda é um adolescente, o irmão verdadeiro, o Gudu. Pronto, e também tem uma lição de vida para as crianças, porque basta uma pequena desatenção ou uma pequena decisão, uma decisão pequena, mas muito errada, muda a vida completamente. Por acaso o Saru teve sorte. Ele foi muito inteligente, teve uma boas intuições, tomou boas decisões, mas infelizmente só a ínfima minoria é que conseguiria safar-se bem de uma situação como estas. A grande maioria das crianças que se perdem dos pais, ou que são raptadas, ou algo assim, se conseguem safar bem da situação, infelizmente. Portanto, esta é uma história inspiradora, uma história também com uma parte triste e depois com uma parte feliz. Mas também serve como exemplo para as crianças e para os pais, para nunca deixarem os filhos expostos a situações que podem correr mal. Já quando somos muito controladores, até demais, pode acontecer alguma coisa. Imagine se não formos. Pronto, eu sou de uma geração em que podia ficar o dia todo na rua a brincar e a jogar futebol e outras brincadeiras, e só ia almoçar e jantar a casa, e até podia ir à noite outra vez. Já cheguei a ir depois de jantar, e com idades muito baixas, eu nem sequer era adolescente, era mesmo criança. E não acontecia nada, mas podia acontecer. A sociedade em Portugal não era assim tão perigosa, agora está-se a tornar cada vez mais, mas podia acontecer alguma coisa. Eu a pensar em situações que eu me coloquei com os amigos, embora não tenha sido nada de especial, podia ter acontecido alguma coisa. E a outra inspiração que dá é aquela que eu já disse. Nós podemos, como criadores de conteúdo, eu estou a fazer isso aqui no canal, neste canal, também fazia isso como professor presencial, principalmente. À distância não é tão fácil, mas também fazia. Também não dei muitas sessões síncronas diretamente com os alunos ou com os formandos para ter essa experiência, mas dar exemplos meus, a minha história de vida. Eu estou a produzir conteúdos não só neste canal, mas por outras redes e por outras plataformas, com conteúdos em que conto a minha história ou a história da minha família. Para determinada situação, também já passei por muita coisa. Com a idade que eu tenho, também já tenho idade para ter acontecido muita coisa. Só se estivesse sempre a fazer o mesmo, que por acaso tivesse a sorte de não ter uma vida sempre a fazer a mesma coisa. Tive eventualmente 20 anos da minha vida em que fiz praticamente sempre a mesma coisa. Isso sim, mas depois tenho os outros 30 ou quase 30 em que fui fazendo uma série de diferenças. Bom, agora posso falar um bocadinho sobre o filme.
Pronto, sobre a história do filme, acredito que quase toda a gente já viu o filme. Eu fui o último a ver o filme. Também nunca houve ninguém a dizer: olha, vê aquele filme porque é muito bom. Também nunca apareceu. Mas pronto, o filme é a história do Saru, que nasceu numa família pobre na zona oeste da Índia, na parte interior, numa, numa província com poucos habitantes, com a província toda com menos habitantes do que uma cidade média de Portugal ou do Brasil, ou com os mesmos, ou seja, 500 mil pessoas atualmente. Na altura não sei quantos é que tinha, portanto ele nasceu salvo erro, em 81. Pronto, e eram o pai da família largou a mãe por outra mulher, portanto com outra, que é uma situação que infelizmente acontece muito, mas acontece, é a vida. Deixou, pronto, a parte pior é que deixou três filhos para trás e a mulher, e não ajudou, portanto não pagou pensão, não pagou nada. A mãe do Saru trabalhava numa pedreira, e mal tinha dinheiro para pagar a comida. Portanto, eles viviam numa pobreza extrema. Eu só não digo miserável porque estava ligeiramente acima de miserável, mas no filme tem uma cena em que é o irmão Gudu e o Saru a apanhar carvão, a roubar carvão de um comboio ou de um trem, para ir vender à praça, e até o guarda foi atrás deles, mas eles conseguiram fugir, e eram duas sacadas coladas ao corpo, cheias de carvão. Foram vender na praça lá da cidade deles e só tiveram direito a receber 2 pacotes de leite. Portanto, só para ver os riscos que eles corriam. Eles podiam ter tido um acidente no comboio, podiam ser apanhados pela polícia, podiam se ter aleijado, e depois no final só recebem 2 pacotes de leite. Levaram o leite para casa, bebeu o Saru, bebeu a irmã, que agora não me lembro o nome, e bebeu o Gudu. O Saru que é o personagem principal, com 5 anos, teve a delicadeza de oferecer à mãe, mas a mãe, como era tão pouca comida, não bebeu. Será que foi o alimento do dia todo? Só aquele tacho, aquele recipiente de leite? Será que era assim todos os dias? E depois uma situação caricata foi também quando eles estavam a receber o leite. O Saru olhou para uns bolinhos tradicionais, uns biscoitos tradicionais indianos, e perguntaram o preço, e o irmão Gudu disse: um dia eu vou-te comprar um biscoitozinho desses. Um biscoito, eles nem tinham dinheiro para comprar um biscoito, era muito acima do preço. Pronto, imagino que na nossa moeda atual aquilo custasse no mínimo, que custasse 5 reais, 1 euro, ou no máximo talvez 10 reais, 2 euros, algo assim. Portanto, viviam numa pobreza extrema. Pronto, os meninos de 5 anos normalmente querem acompanhar os mais velhos e dizem que são capazes de tudo, e depois foram a uma situação. Eles normalmente, para sobreviver, roubavam, pronto, embora isso seja feio, mas tinha que ser, era a normalidade, ou então a procurar moedas no chão.
naquela cidade o trem ou o comboio era uma grande uma, o meio de transporte principal, embora houvesse lá carros de. Pronto, aquilo não são bois, porque as vacas e os bois são adorados na Índia, mas era outro animal que agora não me lembro o nome. E eu tinha carros desses, tinha também outros carros, motas e etc. Mas o principal de transporte é o trem, o comboio, e nesse período aquelas estações ficaram na memória dele e, e, and, e andavam muito de comboio. Então de certeza que o irmão queria ir procurar uma forma de ganhar algum dinheiro, fazer alguma coisa, e ele estava a dizer que o que ia fazer era algo assim para mais velhos, que é preciso ser mais forte, etc. Pronto, eles encontraram lá no comboio uma moeda e depois ficaram lá o dia todo à procura lá nas carruagens todas, nos atrelados, e, e depois o Saru, como tinha 5 anos, adormeceu, começou a ficar tarde e, e, naquela, e naquele dia o Godu, o irmão, ainda queria ir para o outro lado, e então disse para esperar lá num banco da estação para esperar por ele, que ele ia pescar. E ele foi lá à vida dele a pescar qualquer coisa. Então, depois, quando o Saru acordou, não viu o irmão, mas estava lá um trem, uns vagões de comboio, e, e entrou lá dentro a pensar que. Imagino que ele pensasse assim: bem, este comboio vai levar para casa, este trem. E o Gudu, ou está cá dentro ou vem cá ter. E então ficou lá no comboio, em vez de ficar no banco do. Já ficar no banco da estação já é perigoso. Eu não sei se em 86 ou 87, se na Índia, naquela zona, se era perigoso. Também tem a ver com isso. Pelos vistos, não é muito perigoso. Aquela cidade não era assim tão perigosa nesse aspecto. Depois viu-se mais tarde que nas cidades grandes da Índia havia raptores, etc. Mas ali parece que não. Mas num vagão, numa carruagem de comboio, sozinho lá dentro a dormir, só podia dar para o torto. Então o comboio começou a andar, e quando ele acordou estava o comboio em andamento, e, nem irmão, e nem parava nas estações e apiadeiros do caminho, e ele também não sabia para onde é que ia, ficou ali um dia ou dois, e foi para 1600 km de distância, para a cidade de Calcutá, que até falava outra língua, que é o Bengali, salvo erro. Era mais difícil de comunicar. Ele saiu de lá ainda à procura da mãe e do irmão Gudu. Claro que o irmão mais velho cuidava dele, se calhar ainda mais que a mãe, porque a mãe tinha que ir trabalhar, então tinha uma forte ligação. Parece que o Gudu morreu naquele dia em que ele desapareceu. Talvez tenha ficado tão desesperado que foi colhido por um comboio, por um trem, logo no mesmo dia. Presumo que não tenha sido por medo que a mãe lhe batesse ou algo assim, mas acho que foi por profundo desgosto e um sentido de culpa enorme e de impotência para resolver a situação. Portanto, e realmente ele mesmo que tivesse vivo, ele não ia conseguir, ou seria praticamente impossível conseguir resolver a situação. Pronto, ele saiu em Calcutá, correu o risco de ser raptado e até de ser estropiado pelos pedófilos e pelas essas redes. Não sei o que é que eles fazem, esses raptores. Podem pôr em redes de prostituição infantil, pronto, tudo o que é de ruim ou de mau. Mas ele safou-se, ele teve muita inteligência, conseguiu sempre fugir, soube fugir
até mesmo quando confiou alguma coisa, conseguiu fugir na altura certa, teve maus pressentimentos e conseguiu fugir. E depois, uma vez com uma colher, numa brincadeira, porque ele se calhar via aos restaurantes e já que ele tinha muita dificuldade em encontrar comida, pronto, ele era um menino, um garoto de rua e tinha que fazer a vida que era parecida à vida do antigamente, mas sem uma casa, ele conseguia uns abrigos e também não tinha o irmão, ele tinha que se safar sozinho. Como era uma cidade maior, se calhar também tinha mais formas de conseguir um pequeno alimento. Ele, ele se calhar via as pessoas nos restaurantes e nas lanchonetes, nos snack bars, e tinha inveja, se calhar queria também estar lá, se calhar via também meninos privilegiados e pronto, ele se calhar, como tinha só 5 anos, brincava lá com a colher e tal. E houve um senhor que viu, achou graça de estar a imitá-lo e então foi perguntar. Portanto, como ele não entende bem bengali, lá conseguiu falar em hindu, que são línguas diferentes, e depois levou à polícia. Ele nem sabia pronunciar. Pronto, com 5 anos eu também não conseguia, portanto, pronunciar bem o nome dele, não conseguia dizer bem o nome da terra dele. Por exemplo, o meu filho, pronto, eu não me lembro bem como é que era na minha altura, mas mesmo na escola, e no jardim infantil, na creche, eles tentam ensinar também essas questões geográficas de onde é que vivem, em que cidade vivem e qual é o bairro, etc. Portanto, mesmo para os meninos normais, normais quer dizer, que têm uma vida privilegiada, têm dificuldades em saber essas informações. Então, um menino de 5 anos, com uma vida menos privilegiada, embora tivesse família, era complicado saber o nome da cidade onde vivia. E a cidade onde ele vivia até nem era assim tão pequena. Tinha, sei lá, 400 mil habitantes ou algo assim, mas tinha alguma importância. Ele se soubesse o nome da cidade, era mais fácil. Mas ele só sabia o nome do bairro e, e mal pronunciado. Então, o nome de um bairro, de uma cidade pequena ou média da Índia, a 1600 km de distância, não, ninguém conhecia. Ele ainda tentou voltar para a cidade dele, etc., dizendo o nome do bairro dele. Bom, depois ele acabou, a polícia acabou por levar para um asilo, portanto, para os meninos sem pais. Tentaram pôr anúncios no jornal da cidade e do distrito deles, e do município e do distrito, etc. Como ninguém respondia. A mãe e o irmão eram analfabetos ou praticamente analfabetos, não sabiam ler e escrever. Também o jornal era de muito longe, 1600 km de lá, portanto os anúncios não surgiam lá. Então, como ninguém respondeu, puseram para a adoção. E com sorte, um casal de australianos de uma ilha abaixo de Melbourne, da ilha principal de lá, adotaram o menino e depois adotaram um segundo. O segundo menino, o irmão, era um bocadinho problemático, tinha eventualmente uma perturbação, não sei o que era, mas podia ser autismo, por exemplo, ou ser uma delas, embora fosse um bom menino e presumo que agora trabalhe, portanto seja uma pessoa autónoma, portanto poderá ser um autismo leve, eventualmente. E pronto, e teve uma vida normal, tirou a faculdade, é um homem de negócios. Em 2007 foi quando saiu,
Pronto, ele deve ter pensado a vida toda a procurar pela meio, mas ele tinha umas. Eu estou-me a lembrar que com 5 anos eu tenho imagens de coisas que me aconteceram e de locais onde eu estive, que não desaparecem da memória. Parece que quando temos 5 anos começamos a ter algumas memórias, lembramos de algumas coisas, embora a idade que nos lembramos melhor seja a partir dos 7 ou dos 8, a maior parte, ou dos 6, mas nos 6 mais perto dos 7 eventualmente, mas com 5 nós lembramos de algumas coisas. E ele lembrava-se da estação e do rio onde ele tomava banho, daquela estação onde ele desapareceu, que não era a estação, eu acho que não era a estação que estava mesmo junto à casa dele. Portanto, era uma estação, algumas paragens, algumas estações para cima ou para baixo, mas não era assim tão perto. Ficava a uma certa distância, não sei se era 50 km, ou, pronto, não era propriamente ali. Ele lembrava-se daquela estação, lembrava-se da cidade dele, principalmente do bairro dele, ele lembrava-se do caminho para casa, das cores e das pessoas e dos túneis, túneis quer dizer viadutos e essas situações todas, e lembrava-se também da zona rústica em volta da cidade dele, onde ele ia brincar com o irmão, e depois ele andava muito a pé para ir para a estação, de comboio ou de trem, e para fazer lá a vida dele. E pronto, ele não tinha de certeza, ele de certeza que tentava de vez em quando pensar nisso, mas via como uma coisa impossível. Ele, se falasse o nome da terra dele, ninguém conhecia. Pronto, aos 5 anos nós não temos. Até existem pessoas adultas que não têm muita competência para referenciação geográfica, etc. Ele com 5 anos eu não sabia onde é que estava, só sabia o nome do bairro e mal pronunciado. Então ele não conseguia procurar em mapas, nem nada de especial. Ele, por mais que olhasse para os mapas, não ia lá aparecer o nome do bairro dele. Mas depois alguém falou no Google Earth, a questão tecnológica. Pronto, eu lembro-me quando apareceu o Google Earth em 2007. Eu lembro-me de ter ido, sei lá, a ter ido a Barcelona, andar lá nas ruas, ter ido a Taiwan, ter ido a várias cidades. Ao início teve aquela piada de andar ali pelas ruas das cidades, etc. E depois, é claro que toda a gente foi ver a sua casa, a sua rua, também os locais onde se anda mais. Eu também me lembrei em 2004, também quando apareceu o YouTube, também foi engraçado ir lá e escrever o que é que queria ver. Eu pessoalmente era mais música, escrevia lá nomes de músicas e havia grande parte das músicas estavam lá logo no início, portanto foi um sonho realizado. Um dos sonhos que eu por acaso tive era ter uma televisão em que eu pesquisasse o que queria e que aparecesse, em vez de estar à espera de um programa interessante, escrever o que é que eu queria assistir e poder assistir. Eu, quando era criança, tinha esse sonho e ali apareceu em 2004. Mas voltando ao filme, ele em 2007 houve alguém que lhe disse para procurar no Google Earth, porque mesmo com o Google, eu lembro-me que com o Google, com o Alta Vista, até mesmo com o Yahoo, pronto, o Alta Vista que entretanto desapareceu nos anos 90, mas que eu usava bastante nos anos 90, o Yahoo ainda nos anos 2000, e depois apareceu o Google. Ele mesmo que colocasse lá o nome da terra dele, da forma como ele sabia escrever, também não aparecia. Mas com o Google Earth também não aparecia. Mas o que é que ele pensou? Então, se a viagem foi 2 dias e se eles andam 80 km/h, então vou fazer um raio. Pronto, ele fez um raio de 1600 km, mais ou menos, e andou ali a ver as estações todas ali da Índia.
ele também não sabia, como Calcutá fica no extremo oeste da Índia, pronto, claro que a maior parte da investigação dele era para... Não, enganei-me, Calcutá fica no extremo este, portanto a maior parte das estações de caminho de ferro, de trem, passavam pela zona oeste, ou a sul, ou a norte. Portanto, ele de certeza que andou a ver todas as estações, seguindo a imagem dele, que era ter um depósito de água maior e um ao lado. Portanto, era característico. E então ele passou muitos anos, tipo 5 anos, a investigar. Ele até tinha parecia um detetive, um investigador do FBI ou do CSI. Tinha lá tudo marcado com pins e com riscos e com a zona 1, zona 2 e com as estações todas, os nomes, etc. Ele fez uma investigação muito aprofundada. Ele, quando começou a ficar desesperado e que não era possível, porque a Índia é muito grande e tem muitas estações, tem muitos habitantes principalmente, que faz com que tenha muitas cidades e muitas estações em pouco espaço, ele decidiu ampliar um bocadinho a área dele. Pronto, era só mais uns quilómetros e ele conseguiu lá descobrir a estação e depois procurou o bairro dele e encontrou o bairro dele. Aquilo fazia sentido, tinha lá a ponte, tinha lá a água, tinha lá as ruas, tinha a casa da mãe. E depois viu outra vez, depois disse a toda a gente e decidiu ir lá. Encontrou a mãe, pronto, o irmão já tinha falecido, mas viu a irmã e a mãe. Ele já não... Evidentemente, aos 5 anos nós estamos numa idade em que falamos uma língua, mas muito rapidamente aprendemos outra. Se nós mudarmos de cidade para um país que fala outra língua, nós aprendemos a outra língua muito facilmente, só com 5 anos. Portanto, e depois esquecemos da língua anterior, muito facilmente. Portanto, eu já vi isso em alguns meninos que eu fui conhecendo que vieram para Portugal de outra língua e aprenderam muito facilmente português, ficaram nativos em português e esqueceram a língua deles. E com ele aconteceu mesmo, ele esqueceu da língua hindu e então já não conseguia comunicar com a mãe e com a irmã. Entretanto, ele também, eu soube que ele tem um irmão mais novo ainda e que ele é professor. Portanto, é que a mãe, por ter perdido os 2 filhos, teve uma coisa positiva para a família, dentro do negativo, do sofrimento, de não ter 2 filhos, um falecido e outro, e se calhar ainda pior, outro desaparecido, com aquela esperança que ele voltasse a aparecer. Ela conseguiu dar melhores condições, portanto conseguiu pôr os filhos na escola. Então o filho mais novo chegou a ser professor, porque o problema da família era ter muitos filhos. Tinha 3 filhos, depois eventualmente ainda teve mais um. Era difícil. Assim já conseguiu educar melhor os filhos dentro das possibilidades, mas conseguiu levar para a escola. Pronto, é isso. Não me queria estender muito mais. Já ultrapassou os 30 minutos. Mas é isso, eu queria deixar esta mensagem que ele teve a coragem de não ter vergonha do passado dele, antes pelo contrário, escrever um livro, depois fizeram um filme que foi para os Oscars. Ele é palestrante. E durante este vídeo esqueci-me de dizer uma coisa. Existe uma causa, portanto, eu presumo que a família dele, ou pelo menos eles apoiam uma entidade sem fins lucrativos, uma ONG, para ajudar crianças na mesma situação ou parecida dele. Portanto, que é outra situação. Nós não devemos estar nesta vida só para ganhar dinheiro e ser multimilionários, etc. Nós devemos estar nesta vida
também para ajudar os outros. Não só os que estão em situação desfavorecida, mas também as pessoas que precisam da nossa ajuda. Nós às vezes sabemos alguma coisa que os outros não sabem, nós ajudamos. E depois as outras pessoas que são boas em alguma coisa que nós não somos, ajudam-nos a nós. É o networking. Portanto, ele ajuda as pessoas, ele é homem de negócios, ele, ele está a pensar em escrever outro livro, ou já escreveu, agora não sei, já foi em 2016 o filme, o livro foi antes, e ele acho que vai escrever outro, ou estava a pensar em escrever outro, não sei se já escreveu, e acho que ele está à procura do pai também, e a mãe dele também já escreveu um livro, como eu já disse, que foi há menos tempo. Portanto, a criação de conteúdos com base da nossa história. Todos nós temos ensinamentos. É claro que a nossa vida pode não inspirar tanto como a vida dele. Portanto, nem eu invejo a vida que ele teve. Posso invejar algumas coisas da parte final da vida, da parte em que ele foi adotado, não é? Mas não, a inveja é feio e temos é que trabalhar para nós termos as melhores condições e basear-nos no exemplo dos outros. Bom, este foi mais um vídeo para o canal. Espero que tenham gostado. Obrigado por terem assistido até aqui. Subscrevam, partilhem, não se esqueçam do sininho e cliquem em gosto. Despeço-me e até ao próximo vídeo.